Laka Sherpa andava por seu terreno numa área montanhosa do Himalaia. Ela e seu irmão possuíam uma pequena criação de gado, e seu terreno fazia fronteira com uma pequena mata. Enquanto cavava com uma pá um pequeno buraco para plantar uma árvore, ouviu um assobio vindo da região da mata. No início, pensou ser seu irmão, que havia recém saído para ir até o vilarejo mais próximo vender o leite das vacas. De repente, Laka foi agarrada por trás por alguma coisa forte, que a segurou pelos cabelos e arremessou longe em direção a uma cerca. Ela despertou alguns minutos depois, levantou a cabeça e viu uma gigantesca criatura humanoide, com cerca de 2 metros ou mais de altura. Possuía pelo avermelhado espalhado pelo corpo e dentes que saltavam da boca. Ao lado da criatura, 3 vacas estavam mortas, parcialmente devoradas. A criatura olhou para o lado, parecendo ouvir algo, se levantou e foi embora correndo, saltando um pequeno riacho e desaparecendo atrás de uma colina. O irmão de Laka logo voltou para casa e, assustado pelo estado de sua irmã, foi correndo buscar ajuda. Laka estava com alguns machucados leves e um ferimento atrás da cabeça. Nunca contaram para ninguém o que havia acontecido, mas não tinham dúvidas. Haviam sido atacados por um Yeti. Há centenas de anos, a lendária criatura conhecida como Yeti é avistada nas regiões mais extremas e inabitadas do planeta. Normalmente habita áreas montanhosas de grande altitude, de difícil acesso a qualquer outro animal ou ser humano. Seu principal habitat seria no Himalaia e nos Montes Urais, na Rússia, onde nos últimos 100 anos houve uma quantidade vasta de relatos de exploradores e de moradores das regiões, sobre contatos com a aterrorizante criatura. O Yeti é descrito como uma fera de 2 metros de altura, bípede, com pelagem vasta por todo o corpo, nas cores vermelha, bege ou branco como a neve. Cabeça com formato levemente cônico. Sua alimentação é composta por tudo que encontrar nas regiões montanhosas. Além disso, às vezes se alimenta de animais de criação como bodes ou gado, invadindo propriedades nas redondezas para capturá-los. O Yeti se tornou famoso por todo o mundo após uma publicação de jornal no início do século XX, mostrando uma pegada gigantesca na neve e relatos sobre contatos na região do Nepal. A publicação lançou o nome Abominável Homem das Neves ao se referir ao Yeti, um erro de tradução da língua local que na realidade significaria Homem-Urso das Neves. Essa notícia deu início a um fenômeno que duraria várias décadas. Dezenas de expedições foram lançadas buscando comprovar a existência da criatura. Várias pegadas foram fotografadas, amostras de pelo coletadas, mas nunca se conseguiu evidências cientificamente sólidas sobre a existência da criatura. Em 1941, 7 fugitivos de um campo de prisioneiros do regime comunista soviético escaparam da Sibéria e fugiram para o sul, chegando até o Himalaia. Quando estavam cruzando as montanhas, avistaram o que parecia ser um urso gigantesco, bípede, que os observava à distância, exatamente no caminho que deveriam seguir.
No início acharam que seria somente um urso e que logo voltaria a andar sobre 4 patas. Mas após 2 horas de espera, isso não aconteceu. Extremamente assustados, acabaram esperando horas até a criatura se afastar. A história foi relatada por Slavomir Havertz em seu livro A Longa Caminhada, trazida para o cinema em 2010 no filme Um Caminho para a Liberdade. Em 1959, 9 alpinistas russos escalavam os Montes Urais, na região da montanha Kholat, a Montanha da Morte, no idioma local. Todos desapareceram e foram encontrados mortos em uma área remota, em circunstâncias extremamente misteriosas. O incidente, conhecido como Incidente do Passo de Dyatlov, levantou teorias sobre a possibilidade de um ataque de Yeti, porém nunca se chegou a uma conclusão definitiva sobre o ocorrido. O Yeti possui semelhanças com o pé grande, da América do Norte, e com o almastre, do sul da Rússia. No entanto, esses dois possuem traços que lembram mais o ser humano do que o Yeti. Sua aparência lembraria mais animais como macacos, cobertos de pelo e com comportamento mais agressivo. Há vários relatos de ataques a habitantes da região, principalmente a pequenas propriedades com criação de bodes e outros animais. O Yeti faz parte do folclore dos habitantes da área do Himalaia há vários séculos, sendo equivalente ao bicho-papão da região. Desde cedo é usado para controlar o comportamento dos jovens quanto à exploração irresponsável das regiões montanhosas. No entanto, está longe de ser somente uma história infantil, inclusive em 1961, sendo reconhecido oficialmente pelo governo do Nepal. O Yeti continua sem dúvida sendo uma das criaturas lendárias mais famosas e mais controversas. Enquanto de um lado muitos defendem sua existência, de outro a falta de provas conclusivas desperta o ceticismo. Seria o Yeti somente ursos da região? Seria um fenômeno de erros de identificação causados pela influência do folclore local sobre os habitantes da região? Ou será que estamos diante de uma nova espécie, abominável e aterrorizante, especialista em se manter longe dos olhos dos exploradores e eficiente o suficiente para sobreviver em situações tão adversas? Seria o Yeti uma realidade?